todos cantar de coração. 120 anos do Vasco, do grande, aqui no Rio, Vasco. 120 anos do Vasco. E eu vou te falar, ninguém melhor para vir aqui para falar tudo sobre o Vasco do que o presidente do Vasco, doutor Alexandre Campelo. Prazer de novo te receber aqui. Prazer é todo meu. Tá aqui 7 meses depois. 7 meses depois. 7 meses depois que você foi eleito presidente do Vasco. Eu falei, pô, eu que te convidei, te enchi o saco pra vir aqui, por quê? Porque, primeiro, porque é uma semana de 120 anos do Vasco, e segundo, porque a gente ouve tanta coisa, e esse teu clube tem tanta fofoca pra cá, fofoca pra lá, vai fechar o clube, não vai fechar, e não sei o quê. Eu falei, vamos trazer o Alexandre Campelo pra explicar tudo o Vasco. Mas antes, presidente, vamos aí, pô, 120 anos do nosso querido Vasco, pô. Vamos aí, presidente, para você, ó. Vamos lá. "120 anos de um gigante do nosso futebol, multicampeão, celeiro de craques, de ídolos. Como diz o hino, tua imensa torcida é bem feliz, independentemente de qualquer deslize no caminho. A história vascaína é muito maior, é de títulos dos mais variados. O Vasco ganhou o Brasil, ganhou o continente, ganhou mais do que isso, ganhou milhares de admiradores em todo o planeta. 120 anos de uma caravela portuguesa que fez história no nosso país, que tens o nome do heróico português e que faz a torcida inteira cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão, tu tens o nome do heróico português. Isso aí, uma data emblemática. Antes da gente entrar no assunto atual, pô, porque você não nasceu dirigente. Não. Você nasceu torcedor do Vasco. Deve ser de uma família de vascaínos, né? Quem é teu maior ídolo na história do Vasco? É Edmundo? É o Romário? É o Dinamite? O Vasco tem essa vantagem, né? O Vasco tem um número imenso de ídolos, né? Acho que poucos clubes têm tantos ídolos quanto o Vasco. Tive o prazer de trabalhar com 3 aí dos maiores, né? Que foi o Roberto, o Romário e o Edmundo. O Romário e o Edmundo eu vi começando, né? Já, ainda na base. O Roberto já consagrado. Difícil dizer, né? Mas eu arriscaria dizer que, para mim, o maior ídolo ainda é o Roberto. É o Roberto Dinamite? Eu acho que... Eu falo. Não tô colocando aqui em discussão a qualidade deles, né? A capacidade de cada um, mas pelo que representou para o clube, pelo que fez para o clube, talvez o Roberto seja o maior ídolo. Essa crônica é sacanagem, porque põe um jogo aí, a volta do Roberto Dinamite, quando ele volta do Vasco, a estreia dele no Maracanã, né? Contra o Corinthians. Ele fez 5 gols, né? Uma coisa chata pra falar. E quando eu tô com o Roberto, ele sempre faz assim, vai dormir, Roberto, vai dormir. Campelo, 7 meses atrás você veio aqui, foi muito legal, acho que foi talvez a tua primeira entrevista exclusiva, se eu não me lembro, como presidente do Vasco. Muita expectativa, uma surpresa, né? 7 meses se passaram. Primeiro que eu te pergunto, o presidente Campelo, é pior do que você imaginava? Ou tá dentro do que você esperava? Olha, a gente já esperava que fosse encontrar um cenário de grande dificuldade, né? Mas quando você senta na mesa e começa a trabalhar e tal, que você vivencia todas as dificuldades enfrentadas pelo clube, naturalmente isso supera um pouco a expectativa. O que te surpreendeu mais nesses 7 meses, presidente? No teu dia a dia ali em São Januário, aparece uns fantasmas que você fala, caramba, de onde aparece mais um? Tem cara que aparece e fala, tem o meu também, tem minha dívida também. Você fala, pô, mas não tava aqui isso. Tem bastante. A caixa preta dá para abrir? Não, eu acho que agora a coisa começa a se estabilizar, entendeu, Benja? No início foi muito difícil porque é exatamente isso. Estava sentado e aí aparece um,
é alguém que já vinha negociando, que já tinha uma dívida antiga, e aí com a mudança da gestão, acabava criando a expectativa de que eu poderia resolver. E até pelo fato de ter uma história grande, né, dentro do clube, né, de mais de 30 anos, muitos dos credores ou foram meus jogadores, ou trabalharam comigo, enfim, ou tiveram algum tipo de relação enquanto profissional. E aí, eles acabam achando que o fato de eu estar na presidência poderia, de alguma forma, facilitar isso. Então, acabava sendo assim, muito procurado nesse sentido. Hoje a coisa está mais tranquila, porque eu acho que eles já entenderam que o Vasco está organizado, que o Vasco tem uma gestão profissional. Nós criamos um comitê de negociação de dívidas e que está muito atuante. Isso tem até trazido uma satisfação grande para as pessoas que são credoras, porque elas percebem a maneira séria como estão sendo tratadas, as propostas são propostas dentro de uma realidade que a gente consegue realizar. Então, hoje, a situação está mais tranquila. Quanto é a dívida do Vasco? Dá para saber exato? Olha, o Vasco deve tanto. Olha, nós publicamos aí, dia 30 de abril, se não me falha a memória, o balanço do Vasco. Existe uma divergência de entendimento em relação a essa dívida. Alguns acham que é menor, mas a gente precisa entender que a gente procurou obedecer critérios contábeis, né, onde algumas dívidas precisam ser atualizadas. Então, a dívida gira em torno de 650 milhões. Naturalmente, ao longo... Dinheiro, hein? Ao longo do curso, algumas outras acabam surgindo, mas nada que impacte de maneira significativa nesse montante. E muitas nós já pagamos, né? Diga-se de passagem. Vocês estão pagando? Nós estamos pagando, pagamos muita coisa do passivo que existia. Ao assumirmos, nós tínhamos uma dívida de curto prazo que girava em torno de 87 milhões. Uma boa parte desses valores já foram pagos. Muita dívida que existia com instituições financeiras, com acordos trabalhistas, através especialmente do ato trabalhista, que incide diretamente nas verbas de transmissão de TV, eles vêm sendo pagos, então esses valores tendem a diminuir. Né? Então, folha salarial, já vem diminuindo. E a folha salarial, os jogadores, isso tudo está em dia? Tudo em dia. Hoje nós, para te ser sincero, quando nós assumimos, o Vasco tinha 4 meses de salário em atraso, nós pagamos uma parte. Alguns atletas que saíram, alguns funcionários que foram demitidos, nós acabamos negociando os meses de dezembro e o 13º. Então ainda existe alguns funcionários que não receberam dezembro e 13º, mas é uma parte pequena. Os salários desse ano, de 2018, estão todos pagos. Essa dívida de dezembro e 13º está sendo equacionada, mas todo ano de 2018 nós estamos absolutamente em dia. Todos os salários pagos, os impostos correntes pagos. Existia um atraso no Profut de 5 parcelas, o que trazia um risco grande de nós perdermos o Profut, né, que é um refinanciamento que o governo fez. E nós realizamos esses pagamentos. Hoje o Vasco paga em dia o Profut. Enfim, eu te diria que nós já pagamos uma parcela significativa aí. E como é que você está captando esse dinheiro todo? Então, a gente antes de iniciar o programa até estava batendo papo dizendo que não existe fórmula mágica, né? Você tem que ter um equilíbrio entre receita e despesa. E o que nós estamos fazendo no que diz respeito à despesa, nós estamos renegociando contratos, nós estamos diminuindo o custo do clube, né? Trabalhando para diminuir o custo do clube. Reduzimos a folha salarial. Quantos funcionários tem o clube? Hoje tem algo em torno de 630. Tinha mais de 730, hoje tem em torno de 600. E a tua meta de 630 ter quantos? Então, a gente acha que ainda precisa de alguns ajustes. Quando a gente fala em 630, pode parecer um número muito grande, mas é que aí estão incluídos atletas, e o Vasco tem atletas em diversas modalidades, como basquete, atletismo, enfim. Então, isso também aumenta o número de funcionários.
mas acho que ainda cabe algum ajuste. De qualquer forma, nós já conseguimos reduzir bastante o custo, a folha salarial, o custo operacional. E, em paralelo, também fizemos um trabalho grande, indo atrás de receitas que estavam esquecidas, como, por exemplo, licenciamentos. Alguns licenciados pagavam sequer o valor mínimo. Então, nós renegociamos uma série de contratos, conseguimos aumentar bastante essa rúbrica, né? E trabalhamos no programa de sócios, tanto no estatutário quanto no torcedor, mais do que dobrando o número de sócios e mais do que dobrando a receita oriunda dos sócios. Quantos sócios torcedores tem o Vasco hoje? Ativos. Isso muda toda hora, né? Hoje mesmo eu estava vendo, amanhã, eu vou ter esse relatório em mãos, mas nós estamos com um projeto aí de associação em massa que partiu até da própria torcida e nesse processo vem aumentando em torno de 400 sócios dia, só a partir desse movimento. Então, acho que isso hoje já tem mais de 18 mil só sócios torcedores, fora os sócios estatutários. Nós fizemos uma anistia, a partir de um estudo do cadastro de sócios, nós identificamos que o Vasco tinha em torno de 30 a 40 mil sócios, pessoas que foram sócias do Vasco recentemente e que deixaram de ser. E aí nós fizemos uma anistia nesse mês de aniversário do clube e já num primeiro momento entrou algo em torno de 3.700 novos sócios. E contratamos uma empresa que está buscando esses sócios de maneira ativa, indo trazer esses sócios para aumentar ainda mais o nosso quadro, né? Então, isso é receita, é captação de receita. Então, dessa maneira, né, através de uma maior eficiência na gestão, nós conseguimos aumentar as receitas do clube, conseguimos baixar o custo do clube, né, as despesas, e o clube está próximo de um equilíbrio. Mas ainda assim, nós tínhamos ao longo do ano um déficit de 130 milhões. Isso significa que quando nós olhávamos quanto nós íamos captar de recursos ao longo do ano e o que nós tínhamos de custo, faltavam 130 milhões. É muito dinheiro, nós estamos falando de mais de 10 milhões de reais por mês. Exatamente. É muito dinheiro. Exato. E para cobrir esse déficit, 130 milhões no ano? Então, aí é que entra a questão do Paulinho, que se discutiu tanto, né? Por que vendeu o Paulinho, por que não vendeu mais para frente? Porque se nós não tivéssemos vendido o Paulinho, o clube já tinha entrado em colapso. Ele não tinha parado de funcionar. Então, com a venda do Paulinho, que nos rendeu 57 milhões de reais, entrou para diminuir esses 130 milhões de déficit. Isso nos possibilitou colocar salários em dias, pagar dívidas em atraso. Associado a esse aumento na eficiência da gestão, como eu disse, nós captamos mais aí algo em torno de 20, 30 milhões e por isso é que ainda faltam esses 48 milhões para que nós consigamos chegar em dezembro com todas as contas pagas. Fizemos um pedido de autorização ao Conselho Deliberativo, né, para que pudéssemos fazer uma tomada de empréstimo de 38 milhões. Banco? Isso é através de uma anuência da emissora que transmite o campeonato. Nós vamos ao mercado, captamos esses recursos e eles têm a garantia da emissora que serão pagos. E aí é feito um cronograma de pagamento. Só para você entender, Benja, o nosso grande problema é 2018. Porque em 2018 nós temos só 7 milhões para receber da televisão. Já em 2019 isso aumenta para 45 e em 2020 aumenta para 60 milhões. Isso já levando em conta o pagamento desses 38. Né? Então, nesse triênio, eu trazendo esses 38 milhões, eu coloco um fluxo mais regular. Eu terei 45 milhões em 18, 45 em 19, 60 em 2020. E isso não impacta na gestão seguinte. A próxima gestão, que vai de 21 a 24, ela terá 250 milhões para receber ao longo desses 3 anos, contra apenas 149 nesse triênio da minha gestão. Ô, Campelo, eu sei que você vai fazer cara feia,
torcedor do Vasco vão fazer cara feia. Mas é um exemplo. Eu sei que é o maior rival do Vasco. Mas o exemplo, o que o Vasco tem que fazer é mais ou menos o que o Bandeira de Melo fez no Flamengo. Tem que limpar a casa e depois ir acertar o futebol, porque não dá para acertar os dois ao mesmo tempo. O Bandeira, uma vez eu lembro, chegou e falou, o torcedor do Flamengo vai ter que ter paciência. O negócio tá feio, vai ter que limpar a casa lá. É mais ou menos isso. Aí, é bem por aí. Né? O que a gente está pretendendo hoje, eu tenho dito sempre, é arrumar a casa. Né? Então, primeiro eu preciso reestruturar financeiramente o clube. Porque só reestruturando financeiramente vai me sobrar dinheiro para investir no futebol. Se eu faço a loucura de investir no futebol sem reestruturar o clube financeiramente, isso vai trazer um endividamento maior, eu vou ter menos recursos para investir no futebol. Uma hora quebra. Então é fundamental que o torcedor entenda isso. Nós agora fizemos algumas mudanças no futebol, que nós entendemos que acabamos qualificando melhor a nossa equipe, mas sem aumentar as despesas. Pelo contrário, eu diminuí algo em torno de R$700 mil mês a nossa folha salarial. E isso trazendo outros jogadores. Quando você fala aqui o seguinte, você falou, se eu não vendo o Paulinho, o clube entra num colapso. Aí você fala assim, o clube para. O Vasco ia literalmente parar? Porque, uma vez eu estava entrevistando o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras. Sim. O Maurício contou que quando o Paulo Nobre entrou, se o Paulo Nobre não colocasse aquele dinheiro todo, que todo mundo fala, né? É público isso, no clube, ele falou que o Palmeiras não tinha para pagar a conta de telefone e para pagar a conta de luz. Era mais ou menos isso, quando você fala colapso, o clube parou geral? Não era mais ou menos isso, era daí para pior. Daí para pior? Daí para pior. Entenda, o clube tem um custo mensal, era algo em torno de 13 milhões, nós já, com a nossa atuação, nós baixamos bastante isso. Desculpa, quando você fala clube, é tudo? É o social e o futebol? É tudo, o clube como todo, tá, né? Pagando todas as despesas. Jogar, como nós fomos jogar, por exemplo, em Belo Horizonte, você tem um custo, tem uma logística. E não é pouco. Não é pequena. Né? Enfim, o clube para funcionar, o dia a dia é dispendioso. Eu falei, nós gastávamos algo em torno de 13 milhões mês, com uma receita de 2, 3 milhões. Isso é impossível. Se é uma empresa, já tinha quebrado. Já tinha quebrado, fechado as portas. sem dúvida alguma. Então, era fundamental colocar algum dinheiro novo para dentro. Então, isso poderia vir de algum investimento, poderia vir de um banco, ou da venda dos nossos ativos, que no caso era o Paulinho, e é o que nós podíamos. Óbvio que para você ir no banco captar recursos, você precisa de garantias. Né? Você precisa de certidão negativa, e isso nós não tínhamos. A única maneira de você captar é essa, dando como garantia os recebíveis da televisão, que é o que nós estamos trabalhando para fazer, mas isso tem um limite. Então, como eu estou tentando pegar agora 38 milhões, se você pegar os 130, iam faltar aí quase 90 milhões. Gente, que loucura isso. A venda do Paulinho nos rendeu quase 60. E daí para você entender que através da eficiência da gestão é que nós vamos completar esses 40 milhões para que nós tenhamos aí os 130 que precisávamos. E boa parte desse trabalho já foi feita. Campelo, dinheiro, por mais que seja difícil, a gente sempre dá um jeito de arrumar. Ganhar do rival, às vezes a gente pode estar até mal, mas o futebol ganha, mostrar que às vezes ganha de 1-0 aí, claro, ganha título, caramba. Mas eu queria que você me explicasse, porque eu não sou um profundo conhecedor dos bastidores do Vasco. Mas um pouquinho aqui já no Rio eu já percebi. O maior problema do Vasco é essa briga política, que eu vou falar igual pra você. Eu tava lembrando, olha, Palmeiras tinha uma época aí que era uma briga política, uma coisa surreal. Parece briga de famílias. E quem tá fora torce pra tudo dar errado. A gente não pode provar. Tem cara que sabota, planta notícia, faz cabeça de jogador. O Corinthians tinha uma época também que tinha lá uma briga política sem fim. E eu vejo o Vasco hoje
Acho que é pior do que banco, pior do que enfrentar o Flamengo bem. É isso que vocês vivem no Vasco. Ô, campeão, você não acha que enquanto não tiver paz interna, dúvida. nada vai resolver? Olha, eu acho que só o trabalho mesmo, o resultado é que vai conseguir isso, né? Eu acho que com o trabalho que nós estamos fazendo, a tendência é que essas resistências, elas acabem diminuindo e, obviamente, eu acho que durante essa gestão a gente ainda vai enfrentar muita dificuldade, mas acho que quem assumir o clube vai em 2021, né? O próximo mandato já vai ser mais equilibrado, com menos resistência interna. O que mais te magoou até agora como presidente do Vasco? Não estou falando de resultado de campo, isso que acontece. Estou falando de coisas que você viu, ouviu, sentiu, que você falou, porra, eu não merecia isso. Olha, me chateou muito a reação inicial após a eleição na Lagoa, né? A maneira como as pessoas encararam. O termo falando que você era traidor. Traidor, golpe, porque eu acho que até para preservar o Vasco, muitas coisas não devem ser ditas, não devem ser colocadas, né? E eu acho que só quem viveu ali aquele momento, quem vivenciou todo aquele processo, sabe exatamente o que foi. Mas eu estou bastante satisfeito, porque ao longo desses 7 meses as coisas têm mudado muito. Muitas pessoas que antes criticavam, muitas pessoas que antes eram contra ou que ofendiam, especialmente pelas mídias sociais, hoje elas vêm agradecer que nós estamos fazendo um bom trabalho, que nós estamos colocando o Vasco nos trilhos, que o Vasco já é um outro Vasco. Então, de certa forma, isso está sendo reparado. Os caras te chamaram na época, né, de traidor, mas eu pergunto para você foi traído? Você se sentiu traído dentro do Vasco? Eu acho que não só eu, né? Eu acho que um grupo de pessoas, um grupo que se dispôs a fazer uma união e que depois viu que esses acordos não foram cumpridos. Mas acho que isso é passado, acho que isso aí está superado, acho que a gente tem que pensar Existe sabotagem? Pra frente. Existe sabotagem em política de clube? Você acredita em cara que liga para repórter falando, isso aqui, cara que passa uma dívida, cara que inventa uma história, isso existe? Existe. Ou é o diz que me diz também? Não, existe. Tem um monte de coisas que são passadas, que a gente sabe, inclusive, quem passa, que são feitas para desestabilizar. Agora mesmo essa votação que teve no Conselho Deliberativo e que quem votou contra não teve a coragem de ser contra o empréstimo, porque sabia que ia estar... Não, então explica para quem não está a par disso aí. Teve uma votação no Conselho Deliberativo do Vasco, esse empréstimo dos 38 milhões, é isso? Na realidade, quer dizer, pelo estatuto, toda vez que você vai mexer no patrimônio, algo que possa comprometer o patrimônio do clube, venda de algum patrimônio, enfim, ou hipotecar algum patrimônio, ou tomada de empréstimo e tal, ela precisa passar pelo Conselho Deliberativo e precisa ser aprovada. Até hoje a maioria não o fez, mas eu preferi seguir o estatuto e levei ao Conselho essa solicitação de aprovação. E até para embasar esse meu pedido, eu fiz antes um pedido de convocação do Conselho de Beneméritos. E no Conselho de Beneméritos fiz uma exposição da situação financeira, do que foi feito com o dinheiro, de todo esse... Tudo que vem acontecendo no clube desde janeiro até agora, do ponto de vista do financeiro, do reequilíbrio, das verbas que entraram, onde foram gastas, qual era a projeção para o segundo semestre, qual era a previsão de custo, qual era a previsão de receita e o porquê nós estávamos solicitando esse empréstimo e de que maneira ele iria impactar no futuro do clube. E o Conselho de Beneméritos referendou essa minha solicitação para o Conselho Deliberativo. E aí alguns grupos de oposição não tiveram a coragem de ser contra o empréstimo, mas
sugeriram que votasse o adiamento dessa decisão até que houvessem maiores esclarecimentos, inclusive no Conselho Fiscal. Isso é uma atitude política, porque não tem previsão no Estatuto de que o pedido de empréstimo necessite de uma, digamos assim, de uma avaliação ou de um posicionamento do Conselho Fiscal. Então, isso é uma atitude política que tem, a meu ver, como finalidade atrapalhar a gestão. Pô, parece o Congresso Nacional, isso. Do tipo, quanto pior, melhor, né? Os caras sabem que isso causa uma asfixia. E aí, nessa mesma semana, nós tivemos as contas bloqueadas por conta de um processo que nós estávamos negociando, tentando um acordo, né? E acabaram bloqueando as contas do Vasco, né? Então, o que me parece que isso tem a clara intenção de asfixiar o clube, né? Ô, Campelo, você já ouviu de algum jogador que você quis contratar, do cara falar que não queria ir pro Vasco? Alguém falou pra você, presidente, obrigado, mas no momento, não quero. Não. Nesse momento, não. Já vi no passado, em algum momento, jogadores que não quiseram vir. Mas hoje, nós gozamos de credibilidade. Hoje, a imagem do clube está bastante positiva. E eu sei bem como é que funciona isso, né, Benja? Porque eu tive no vestiário há muito tempo, né? Quando você vai procurar um jogador, a primeira coisa que ele faz é passar a mão no telefone e ligar para os colegas que estão no clube. E aí? Pô, como é que tá aí? Como é que é a situação? Pô, qual é a estrutura? E hoje, quem faz isso no Vasco vai ouvir dos atletas que lá estão. Não, pô, nós temos tido todo o apoio, o futebol está blindado, não temos nenhum problema no futebol, a infraestrutura está muito boa. Então, até hoje, nenhum atleta, pelo contrário, todos eles demonstraram a intenção de vir, uma vontade enorme de jogar no Vasco. O Eurico Miranda é um nome fortíssimo dentro do Vasco. Eurico quando a gente fala em Eurico Miranda, é impossível não lembrar de Vasco da Gama. E o Eurico não é mais presidente. O Eurico hoje, infelizmente, passa até a saúde dele está um pouco debilitada e tal. Mas como é que é a tua relação com o Eurico no Vasco? Existe alguma relação? Sim, claro. Eu sou o presidente administrativo do clube, ou seja, sou eu que gerencio o clube, sou eu que administro o clube, né? Então, o que compra, o que não compra, onde é que investe o dinheiro, o que faz com o futebol, o que faz em todos os esportes. Cabe a mim essas decisões. Mas o clube não tem só um poder, a diretoria administrativa. O clube tem 5 poderes. Então, o clube tem um conselho deliberativo, que equivale ao legislativo, né, que é onde mudança de estatuto, criação de regras e tudo mais. Essas tomadas de decisão, elas são a partir do Conselho Deliberativo. A própria eleição do presidente administrativo é feita dentro do Conselho Deliberativo. Você tem o Conselho de Beneméritos, que é formado por 150 sócios, 150 beneméritos e grandes beneméritos, que são pessoas que têm relevantes serviços prestados ao clube, normalmente pessoas já com alguma vivência, com alguma idade, que conhecem profundamente o clube e que têm o poder consultivo, especialmente no que diz respeito ao patrimônio. Tem o Conselho Fiscal e o presidente da Assembleia Geral, que é quem faz a eleição. E o Eurico, ele é o presidente do Conselho de Beneméritos, né? Então, existe e deve existir uma relação institucional, porque ele é presidente de um dos poderes. Mas, acima de tudo, é um ex-presidente do clube, é uma pessoa que eu convivi no clube durante muitos anos, porque quando fui médico do clube, uma boa parte ele foi ou vice-presidente de futebol ou presidente do clube, e é natural que eu tenha um relacionamento com ele que é sempre respeitoso. Eu respeito bastante o Eurico, é uma figura que tem muitos serviços prestados ao clube
Mas, volto a dizer, ele é presidente de um poder, eu sou presidente do outro. Eu não me meto no poder dele e nem ele no meu. Mas não é muita gente mandando, não? Você não acha que essa forma de governar o Vasco tem que ser... Não é uma questão... Não, eu acho até que tem bastante equilíbrio nisso. Porque, na realidade, quem manda na administração sou eu. Como eu te disse, o Conselho de Benemérito é um conselho consultivo. Isso visa, de certa forma, fiscalizar a ação do presidente. Então, se o presidente não está procedendo de maneira correta, quando ele for apresentar as contas no Conselho Fiscal, vai ter alguém lá fiscalizando ele. Então, ele tem que ter responsabilidade com a parte financeira, com os gastos, com o orçamento, né? Então, isso eu acho que causa um equilíbrio para o clube, né? Não dá uma autonomia absoluta a alguém. O Conselho de Beneméritos, ele não tem nenhuma ingerência na gestão. Ele não diz se contrata fulano, se faz isso, se muda aquilo, absolutamente nada. Ele é um conselho consultivo. Ô Campelo, eu gosto muito de falar do lado pessoal das pessoas. Deixa eu falar igual pra você, porque você é presidente, mas pô, você tem tua vida e o caramba. Ô Campelo, você tá gostando de ser presidente do Vasco? Olha, com todas essas buchas aí? Rapaz, é um desafio interessante, né? Óbvio que se eu for olhar só pelo lado do trabalho, do desgaste que a gente tem, não ficaria lá 2 dias. É um desgaste enorme, Não só físico quanto emocional. Não. Trabalho 10, 12 horas por dia pelo Vasco. Mais do que quando você estava operando aí. Bem mais. Muito mais. Mas existe a paixão pelo clube, né? Eu tenho minha vida inteira ligada ao clube. Comecei no clube muito jovem. Tenho uma gratidão muito enorme pelo clube. E, além de tudo, é um grande desafio, né? Mas você está gostando? É o prazer, claro. É o prazer de você transformar, é o prazer de você fazer alguma coisa que poderá ficar marcada. Um legado. Um legado, deixar um legado para o clube, de uma gestão profissional, moderna. Eu tenho dito o seguinte, o Vasco é um clube com... o vascaíno se orgulha de dizer que o Vasco é o clube com a história mais bonita entre os clubes no Brasil e talvez até no mundo. E eu concordo. E por conta desse orgulho, o vascaíno está sempre repetindo essas histórias, contando da relação com o negro, com o operário, da carta histórica, do fato de Getúlio Vargas ter proclamado lá a lei trabalhista da nossa tribuna de honra. Enfim, não falta história ao clube. Mas eu acho que esses 120 anos, eles devem ser na vida do clube um marco para o futuro. Eu acho que está na hora da gente começar a pensar no futuro do Vasco, projetar o Vasco para o futuro. E essa é a tua missão? A tua missão é limpar a casa. A tua missão é entregar um Vasco para quem vier, falar, tá aqui, ó. É isso? Então, o que eu quero é exatamente isso. Você não vai prometer, deixar esse legado. Você não vai prometer clube ser moderno, reestruturado, capaz de retomar aí as conquistas. E você vai conseguir? Tenho certeza que sim. Eu não entro... Nada do que eu entro para fazer... Então, para perder. Eu entro para perder. Antigamente, o telefone tocava, falava, ô doutor, precisa passar aqui, o cara tá com problema no menisco, o tornozelo do cara inchou, o senhor pode vir, você ia lá, bababá, bababá. Então, o telefone toca quantas vezes por dia agora? O dia inteiro. Não para. Mensagem, então, WhatsApp, essas coisas, não dá nem para acompanhar. Você tem pedidos esdrúxulos? Teve um presidente aí, eu não vou comentar, porque o cara é muito amigo meu, muito. Te juro por Deus. Era janeiro, eu tava de férias na praia, ele me ligou. Vamos conversar um pouco. Deixa eu te contar. Um conselheiro mandou um e-mail pra mim pedindo pra pagar o IPVA do carro dele. Juro por Deus que o cara falou isso pra mim. Eu não vou citar quem é. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, não. Falou, pô, eu votei em você, o caramba, tô apertado aqui, você precisa pagar o IPVA do meu carro. Uma ajudinha, né? Eu falo, agora até te conto, senão os caras vão jogar aí. Deixa eu falar agora pra você. Você tem pedidos esdrúxulos? Tem bastante, tem também. O que foi as coisas mais inusitadas até agora que você olhou e falou, cara, o cara tá maluco, velho? Tem muito, Beija, tem muita coisa. Mas assim,
Acho que o mais engraçado mesmo é em relação ao futebol, né? Agora eu recebi uma carta essa semana de alguém que me mandava um roteiro, né? Do que tinha que ser feito, como é que tinha que ser feito, esquema tático, para onde joga, para onde não joga. Parecia uma guerra de índio, flecha para todo lado. Aí, ó, você não contratou ele para treinador? Não, e pior, tinha posicionamento defensivo e ofensivo. Bom, melhor do que pedir dinheiro. Melhor do que pedir dinheiro. Vou te montar vou te falar o que eu estou recebendo que você não acredita. Não vai embora não. Fica aí. Tô aí. Fica aí que eu tenho um monte de perguntas para fazer para você. Vambora. Vamos fazer então. Voltando aqui com o Benja hoje, recebendo o Alexandre Campelo, presidente do Vasco. Vou falar um negócio para você, eu gosto desse cara de graça. Eu juro que eu acredito nele. Se eu vou me dar mal, eu acho que eu não vou me dar mal não. Mas eu acredito no homem aqui. Eu acho que esse cara aqui vai colocar o Vasco nos trilhos. Precisa ter paciência. Precisa ter paciência e precisa acabar essa politicagem lá no Vasco. Mas olha, tem muito papo ainda, mas antes eu quero dar um recado para você. Família conectada, tem mais internet. E olha, sem gastar mais, viu? Um pós da Oi, cada um tem 5 GB por apenas R$ 59,90 por linha no mês, hein? É só contratar o plano de 15 GB com 2 dependentes. Além disso, vou falar um negócio pra você. Agora eu vou fazer uma crítica. Gosto de você, acredito em você. Acho que você vai conseguir colocar o Vasco no caminho. Mas não achei certo demitir o Jorginho. Era muito pouco tempo. Aquele jogo lá da Sul-Americana, a torcida chamando ele de burro, não concordei. Você entendeu? O Vasco jogou pra caramba aquele jogo, a bola não entrou. Teve um lance no finalzinho. Depois perdeu pro Palmeiras. E hoje, o Campelo, hoje, com todo o respeito do mundo, o Vasco vai jogar Vasco e Palmeiras. O Palmeiras é favorito, hoje. Aí eu falei, mas por que mandar embora o Jorginho? Veja, isso é uma avaliação que leva em consideração uma série de fatores, né? Você fechou o rosto. Você estava todo simpático, Não. sorridente. Agora você fez uma cara de meio... Você me intimidou. Não é isso. Eu não intimido ninguém. O Jorginho é um grande treinador, é um amigo, né? Trabalhei com ele aí já lá atrás, em 2000, pessoa com quem me relaciono muito bem. Mas o futebol é muito dinâmico, né? E existem vários fatores que são levados em conta, não só o resultado. E naquele momento, numa discussão interna, nós estávamos diante de um impasse grande, né? A gente já percebia um clima muito desfavorável dentro de São Januário, da torcida. Isso tem uma implicação grande, né, no desempenho dos nossos atletas. Nós temos uma equipe jovem, então essa coisa de pressão, ela tem uma influência grande. E aí nós viemos para uma sequência de jogos onde a gente precisava pontuar, né? E dentro do momento na tabela onde a gente entende que é fundamental, né? Então, não foi uma decisão fácil. Você esperar para tomar uma decisão mais na frente. E aí já passaram esses jogos onde você teria a maior possibilidade de pontuar. E depois vem os jogos mais complicados, né? Eu discordo desse negócio de jogar com o Palmeiras. O Palmeiras é favorito. Acho que clássico é sempre clássico. Nós fomos lá contra o próprio Palmeiras. Perdemos de 1-0, um gol, que a bola quicou, voltou. Teve uma dosezinha de sorte na hora do gol, mas foi um jogo equilibrado. Mas especialmente a gente percebeu que o time não reagia. Isso foi dos principais fatores nessa avaliação. E por outro lado, esse clima que foi se criando na própria torcida, nos jogos, e que a gente entendia que era muito ruim para a equipe, que é uma equipe jovem e que não estava absorvendo bem isso. Ô Campelo, você vai trazer o Alberto Valentim mesmo? Ou você vai efetivar o Valdir Bigode? Que eu vi que tem muito jogador que gostaria do Valdir Bigode, né? Que já está lá, que conhece. Essa coisa, ela muda muito, né? Futebol é fogo. Antes do jogo do Ceará, todo mundo queria o Valdir.
depois do jogo do Ceará, um monte de gente, torcedor eu digo, não estou falando da equipe, do jogador, não queria o Valdir. O fato é que o Valdir, volto a dizer, já disse isso outras vezes, o Valdir é uma figura que conta muito com o nosso respeito, é um ídolo do clube, tem integrado a comissão técnica já há algum tempo, mas que na nossa avaliação ainda precisa de um pouco mais de tempo. Já disse que a gente tem investido na qualificação do Valdir e acho que em algum momento ele vai ter essa oportunidade. Mas hoje eu acho que o Vasco precisa de um treinador mais experiente. E nós não podemos. O nome é Alberto Nós Valentim? não podemos correr riscos. Então acho que tem que ter um treinador um pouco mais experiente. Você me perguntou se é o Alberto Valentim. O Alexandre Faria, que é o nosso executivo, está tratando disso. Nós tínhamos inicialmente aí, em algumas discussões, levantamos aí 4 ou 5 nomes. Alguns foram descartados. E hoje eu diria que nós temos 2 nomes e em breve a gente vai tomar uma decisão. Mas eu queria... Tá de brincadeira. Quero esperar a Chapecoense. O cara tá de brincadeira. Agora o cara tá de brincadeira. Eu vou partir, não sei. Mas quem sabe? Quem sabe você tá acertando? Deixa eu falar Vamos deixar no ar, pô. Não, deixa no ar nada. Deixa eu falar, é o Alberto... As opções eram Alberto Valentim e Jair Ventura? Ou não? Eu diria que os 2 estão entre os 5 que nós discutimos. Então, mas ele tinha 5 que você discutiu, mas você falou que tem 2 só que tá na agulha. Hoje é. É o Alberto Valentim e o Jair Ventura? Talvez. Porra, Beto. Tu quer mesmo me botar contra a parede, né? Lógico, eu falei que depois... Porra, bicho, agora que é Rio de Janeiro, porra. Essa história do Alberto Valentim, que ele tá lá no Egito, que ele não sai de lá enquanto não receber a grana lá que os caras precisam pagar pra ele, que ele foi demitido com 3 jogos, uma história lá, que ele tem 2 anos de contrato. É isso que tá pegando? Pô, vocês são malandros mesmo, né? Se eu respondo que sim, tu diz que, tá confirmado. Eu não sei. Se você responde... Tem 2. Hã? Tem 2. Tem 2 nomes. Não sei se ele é... Um é ele tá ele. com esse problema. Mas um é ele. Talvez. Rapaz, meu Deus! Homem Tu tá parecendo aqueles caras do Doicode, rapaz. Quando botava o cara no pau de arara só. Tem que confessar. Mas quando que é o teu deadline? Quando que é a data limite? Porque também você falou, pô, a Até o gente início não da pode semana. correr risco. Até segunda-feira a gente A gente não decide. pode correr risco porque o campeonato tá aí Exato. e o Vasco tá numa situação que não pode... A ideia é até segunda-feira ter isso definido. E você ainda pretende contratar... Jogador o Vasco ainda contrata esse ano? Não é a nossa ideia, não. Não é a nossa ideia, não. Eu acho que nós já fizemos as mudanças que nós achávamos que eram necessárias. Eu acho que nós temos um elenco que pode responder à altura, pode trazer os resultados que nós esperamos. Nós já trouxemos o Max, né, que tem evoluído aí. No jogo contra o Atlético já foi muito bem. Eu acredito aí que mais 2 ou 3 jogos ele já entre no ritmo e renda até mais do que já tem rendido, mas já contra o Atlético acho que ele fez uma bela partida. E assim, eu acho que esse time pode ser bastante competitivo. Não vejo a necessidade de trazer alguém nesse momento. Na escolha do treinador, a palavra final é sua? Ou se o Alexandre Faria fala, olha, o Campelo, pô, é legal esse aqui, vamos nesse. Ou é você que fala, não, é esse ou não é? Olha, óbvio que se eu quiser que seja minha, será. Né? Mas eu não é o meu perfil. Meu perfil é um perfil de diálogo, é de botar minhas opiniões de maneira clara, mas é de ouvir também. Eu acho que é melhor errar coletivamente do que acertar sozinho. Desde que o Jorginho saiu, quantas ligações de empresário oferecendo treinador você recebeu? Rapaz, muitas. Muitas. Já perdi as contas. Aliás, não só para treinador, para jogador também. Todo mundo tem um jogador para estar livre, que ia cair bem no Vasco e tal. E nenhum dessas ligações desses empresários, nenhum nome te agradou? Não. Por acaso, os que ligaram, não. Eu tô tentando. Eu tô indo pelas beiradas,
Deixa eu contar um negócio pra você agora como dirigente do futebol carioca. O que fazer pro futebol carioca voltar aos anos de ouro? O que está faltando? Eu acho que tinha que ter uma conscientização, não só dos 4 grandes, mas talvez da própria federação. Precisa fazer um investimento nos times menores. Porque não existe um campeonato carioca só com 4 grandes. Nós precisamos ter equipes menores mais fortalecidas. E eu sempre fui da opinião de que essa coisa do calendário, de você esticar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, de você achatar os campeonatos regionais, prejudica muito. Porque os clubes têm ali 3 meses, 4 meses disputando um campeonato que dá visibilidade e o resto do ano disputando campeonatos que não tem nenhum retorno, né? Então acho que talvez fosse interessante você alongar um pouco o Campeonato Carioca, talvez intercalar com o Brasileiro. E aí, o crescimento da Copa do Brasil, eu acho que atrapalhou um pouco isso. Fizeram uma Copa do Brasil muito longa, que hoje se estende pelo ano inteiro e que tira todas as datas. Então, você poderia estar intercalando até o campeonato regional com o brasileiro, mas isso não é possível porque essas datas são ocupadas ou pela Libertadores ou pela Copa do Brasil. E, particularmente, eu acho que isso é muito ruim, porque você enfraquece esses clubes. Ninguém consegue sobreviver o ano inteiro trabalhando só 3 meses. Eu acho que isso diminui postos de trabalho, então você tem menos espaço para técnicos, para preparadores físicos, para fisioterapeutas, enfim, para todos aqueles que trabalham no futebol, você tem uma diminuição de postos de trabalho, né? E aí com isso você tem equipes menores, mais fracas. E aí não tem como ter um campeonato carioca competitivo como nós gostaríamos. Eu lembro, né, de lá atrás, quando o Campeonato Carioca ele era disputado no segundo semestre e o brasileiro era disputado no primeiro semestre. Eu sou velho, eu sou antigo, velho. Porra, eu não lembro disso. Juro que agora eu não me lembrava disso. Antigamente era. Você tinha pelo menos 6 meses de Campeonato Carioca. Então você tinha equipes, às vezes jogava Vasco e Olaria e, Vasco, Flamengo, eles passavam um sufoco para ganhar a Olaria. Você tinha vários jogadores que surgiam e que eram trazidos do Olaria, do Madureira, do Campo Grande, do Americano. Hoje você não vê mais isso acontecer. Então acho que a gente precisava valorizar as equipes pequenas para poder ter um campeonato carioca mais competitivo. Mudando de assunto, você prefere um treinador hoje da velha guarda ou não? Vou te dar essa dica. Opa! Eu hoje, quer dizer, hoje nós estamos com tendência a trazer um treinador mais jovem, mais moderno, do que alguém mais cascudo, como o pessoal costuma dizer. Mas aqueles brincadeiras de criança, tá quente! Tá quente, já. Ó, a última disso aí. Nesse exato momento, ele tá no Brasil ou tá fora? Rapaz, eu não sei. Você não sabe? Eu não sei. Um tá. O outro não? Você que tá dizendo que um tá e o outro não, eu não sei. Deixa eu falar um negócio pra você. Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil, você vai torcer pra quem? Rapaz, de escolha é difícil, hein? Torcer pro Corinthians porque você é meu amigo. Só de São Paulo. Ô, Campelo, pra gente terminar aqui, sem brincadeira, dá o teu recado aí. O que o torcedor do Vasco pode esperar desses 4, 5 meses que estão para acabar o ano? O que ele pode esperar do Vasco? Né? O torcedor do Vasco, ele tá angustiado, ele tá chateado. O que ele pode... O que você pode falar para ele ter aquela injeção de ânimo, ter aquele orgulho, aquele otimismo? Eu acho que primeiro o torcedor vascaíno deve entender, e aí nesse lado alguns exemplos até ajudam nesse sentido. Eu acho que o torcedor do vascaíno ele deve entender que esse é um ano de transformação.
Vai ser um ano, como você bem disse, de se arrumar a casa. Então, esse ano, nós estamos arrumando a casa. Mas a gente não precisa abrir mão da disputa. Eu acho que a equipe que nós temos, nós vamos acertar e eu acho que a gente pode brigar aí por uma posição na tabela bacana, né, que nos dê aí Sul-Americana e com possibilidade até de brigar pela Libertadores. Eu acho que nós temos equipe para isso, confio nisso. Pesa muito quando você olha para a tabela, vê o Vasco numa posição lá embaixo, mas a gente deve lembrar que o Vasco tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos é a diferença. Tem uma vitória, você já pula lá para 8º, 9ª posição, né? E assim, a minha expectativa é que a gente consiga ter uma evolução aí até o final do ano, né? Nós tenhamos uma arrancada aí nessa segunda fase do brasileiro e que a gente vai brigar por uma posição mais lá em cima na tabela. Eu acho que é isso que o vascaíno pode esperar, mas quero dizer que a gestão, né, as pessoas que lá estão muito comprometidas com essa reestruturação do clube, têm conseguido avanços assim, importantes